E aí, você já está percebendo então como você faz para identificar triângulos congruentes? A ideia é essa, né? Você identificar triângulos que têm os mesmos números nas mesmas posições, né? Vamos continuar vendo então mais algumas outras situações onde você pode concluir que dois triângulos são iguais, tá? São congruentes. Olha de novo esse trio de figuras que aparece aqui para gente. Você viu que aqui tem o 20 graus, o 3 e o 30 graus. Aqui também tem 20, 30 e o número 3. Aqui também tem o 20, o 30 e o número 3. Beleza? Mas será que esses três triângulos são iguais? Você percebe que esse primeiro triângulo, o 3, é o lado que está entre os dois ângulos, né? Percebe? O 3 está entre o 20 e o 30. Né? Aqui, o 3 também está entre o 20 e o 30. Mas você reparou que nessa figura aqui, o 3 não está entre o 20 e 30? Então, quer dizer, olha que interessante, né? Quando você pensa nessa figura, esse triângulo só vai ser igual com esses dois, ou você colocar o 3 aqui embaixo, ou você colocar o 20 graus aqui em cima. Né? Então, de novo, só para te mostrar que esse triângulo não é igual com esses dois. Esses dois aqui que são os triângulos congruentes. Beleza? Eles têm os mesmos números nas mesmas posições. Né? Bom, o que você olhou aí para saber que eles são iguais? Você olhou agora para um ângulo, você olhou para um lado e você olhou para um outro ângulo. Ok? Então, outro critério de congruência é esse aqui. Ângulo, lado, ângulo. Né? O interessante nessa figura é para te mostrar o seguinte. Se você tiver dois ângulos em um lado, podem acontecer duas opções. A primeira opção é essa, o lado está entre os dois ângulos. Ou uma segunda opção é aqui, né? O que acontece nessa figura? O seu lado não está entre os ângulos, mas está oposto a algum dos ângulos. Tá? No caso aqui, oposto ao 20 graus. Beleza? Então, se o seu lado estiver entre os ângulos, você consegue encaixar essa figura na situação do ângulo lado ângulo. Tá bem? Quer ver um exemplo que mostra um pouco dessa outra situação que eu te falei, do ângulo oposto? Olha que legal essa figura que você tem. De novo, é um trio de triângulos aí, né? Aqui é o 20, 33, só para você reparar já que os números são sempre os mesmos. Então, já que os números são sempre os mesmos, os triângulos só vão ser iguais se as posições deles forem as mesmas. Né? Bom, o 3 aqui está oposto a um ângulo, o 3 também está oposto ao ângulo, o 3 também está oposto ao ângulo. Então, aparentemente, os três triângulos são iguais, não é? Mas olha que interessante, quer ver? Esse 3 está oposto ao ângulo de 20 graus. Você percebe que nessa figura de baixo, o 3 não está oposto ao 20 graus, está oposto ao 30 graus. E nesse aqui, o 3 está oposto ao 20 graus. Então, quando a gente fala que o lado está oposto ao ângulo, os triângulos só vão ser iguais se o lado estiver oposto ao mesmo ângulo. Concorda? Então, não basta estar oposto a algum ângulo, tem que estar oposto ao mesmo ângulo. Né? No caso aqui, oposto ao 20 graus, então vai ser igual com esse cara que está aqui, oposto a 20 graus. Esse triângulo de baixo não é igual com esses dois de cima. Beleza? Tá? Então, reparou que a essência da aula é essa, né? Você identificar os mesmos números nas mesmas posições, né? É isso que você está pensando. Então, nessa figura, eles têm um lado em comum, um ângulo e outro ângulo que aparece aqui, que é chamado de ângulo oposto. Por isso que muitas vezes nos livros aparece essa legendinha, lado, ângulo, ângulo oposto. Esse Ozinho aqui, para indicar que esse ângulo está oposto a algum dos lados, né? É só isso que você está pensando, né? Beleza? É uma situação legal. Tá? Então, reparou que criar um critério de congruência nada mais é você escrever o que você está enxergando na figura. Claro que existem exemplos onde enxergar isso às vezes não é fácil, mas essa que é a graça da aula, né? Tá bom? Bom, então para a gente fechar essa aula, vamos fazer o seguinte. Né? Tem uma questão muito legal que apareceu na prova da Unicamp um tempo atrás. Né? Ela tem toda uma história por trás que eu vou tentar aqui falar para você para não ficar escrevendo todo o texto. A situação é a seguinte, essa parte maior azul aqui é uma parede, tá? Aqui é um chão e essa parte menor aqui é uma muretinha. Então imagina uma casa qualquer, né? Que tem uma parede alta, o chão e uma muretinha qualquer. Essa linha vermelha é uma escada, tudo bem? Então a escada está apoiada no chão e também está apoiada na parede. Né? Então a proposta é a seguinte, tem uma pessoa que começa a subir aqui os degraus dessa escada, só que de repente, quando ela está num certo instante aqui em cima, acho que a pessoa está meio acima do peso, né? A escada não aguenta e ela começa a escorregar para trás. Então,
Mas acontece isso, né? A escada às vezes não está muito firme no chão, né? Você começa a subir a escada e a escada escorrega aqui para trás, né? Essa parte começa a descer e essa parte começa a ir para trás. Bom, teoricamente a escada vai quase cair no chão, né? A escada só não cai no chão porque ela para na muretinha. Então essa situação, essa outra figura, é a mesma que está aqui, só que mostra para você a escada apoiada na muretinha. Beleza? Se não tivesse essa muretinha aqui, a escada ia cair no chão, né? Então só para você reparar que você criou duas figuras aqui, né? E tinha uma pergunta por trás, calcular algumas distâncias. Mas o foco nosso nem é isso na questão. Na verdade, para você perceber a graça do exercício, toda a questão ela estava em cima de um fato. Olha o triângulo retângulo que você construiu aqui e olha esse triângulo retângulo que você construiu aqui embaixo. Será que esses dois triângulos são iguais? Tá bom? Aparentemente a gente acha que é, não é? E um monte de gente na prova também achou. Eles pensam assim, bom, os dois são triângulos retângulos, a hipotenusa é a mesma, né? Porque o tamanho da escada não mudou. Se quiser, para ficar mais fácil, vamos até colocar um número aqui. Por exemplo, tamanho 5. Vamos supor que a escada seja bem grande, tenha 5 metros. Tá? Então, será que se dois triângulos retângulos tiverem a mesma hipotenusa, isso já garante que os triângulos são iguais? Um monte de gente acha que sim, mas cuidado, não é verdade. Tá? Esse triângulo não precisa ser igual a esse. Uma forma de você pensar nisso é o seguinte. Se você tem um triângulo de hipotenusa 5, né? Será que os catetos dá para você conhecer? Bom, quando a gente pensa em hipotenusa 5, todo mundo pensa assim, né? Um cateto tem que ser 3 e o outro tem que ser 4. Realmente, se aqui for 3 e aqui for 4, quando você fizer Pitágoras vai dar 5 aqui. Mas olha que interessante, sabia que esses catetos podem ser outros valores também. Por exemplo, se aqui fosse 1 e aqui fosse raiz de 24, também daria 5. Sabia? Então olha que legal, só para te mostrar que dois triângulos retângulos, só deles terem a mesma hipotenusa, não garante que eles são iguais, tá bom? Eu não consigo falar que eles são congruentes. Então vamos supor que na questão ele tivesse dado uma informação a mais, tá? Por exemplo, falar que essa distância aqui vale 3, e essa distância aqui vale 3 também. E agora, será que sabendo que aqui é 3, aqui é 3, você tem certeza que eles são iguais? Agora acho que dá para ter certeza, não é? Porque se aqui é 3, aqui é 5, aqui dá para você saber quanto dá. Aqui só pode ser 4, né? Pelo Pitágoras. E aqui também. Então é legal porque essa situação é uma situação bem especial. É um caso particular. Para te mostrar que num triângulo ou retângulo, além da hipotenusa ser igual, eu preciso pelo menos de um cateto igual também. Então muitos livros chamam aqui de caso especial. Hipotenusa cateto. É um caso específico que funciona só para triângulo ou retângulo. Beleza ou não? Tá? Vamos treinar então um pouco como se justifica os critérios com essa última questão, para a gente fechar essa primeira aula do conjunto?